Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, todo mundo aí, obrigado pela presença. Hoje o assunto é superagudos no saxofone, tá? Então, já antes de começar, já vou te pedir para você dar o seu joinha, dar o like, manda uns corações aí no Facebook, deixe seu like aí no YouTube, né? Manifeste o seu gosto por isso que a gente está fazendo, que ajuda muito. Compartilhe essa live, já pode compartilhar essa live. Se você está no Facebook, compartilha lá na sua timeline, pega o link, manda pelo WhatsApp para os seus amigos, amigas, todo mundo que possa ter interesse nisso, que é bem legal, como tocar os superagudos, tá? E é ao vivo, entende? Se você está no Instagram, aproveita e tem aqui, ó, manda os coraçõezinhos, tem aqui, ó, o aviãozinho que você manda para quem você quiser, tá? Então, se você está entrando agora, manda os coraçõezinhos e aperta esse aviãozinho, que aí você manda realmente para quem você quiser essa live, que realmente vai ser bastante útil se você é saxofonista e quer tocar os superagudos aí, tá? Inscreva-se no canal, curta a minha página, ative as notificações, aquilo tudo que você sabe, que todo mundo fala, né, que tem que fazer para que você receba essas informações e outras que virão pela frente. Aí para que você veja também aquelas outras que eu já passei. Tá? Bom, quem sou eu? Para quem não me conhece, se você está chegando agora, meu nome é Emiliano Garcia, eu sou saxofonista e professor de saxofone há muitos anos, Eu comecei minha carreira já há mais de 25 anos, que eu estou com esse maravilhoso instrumento, né, o saxofone, e este saxofone em particular me acompanha há mais de 20 anos, então ele já tem as minhas marcas de uso, e é muito legal. Esse aqui não é um saxofone, é meu saxofone, tá? E, bom, tem muito tempo que a gente está aí, e eu lembro quando comecei a estudar, eu era adolescente, qual era uma das preocupações, né? Eu comecei a estudar e logo a gente começa a procurar mais, a ouvir mais pessoas, aí as bandas começaram a me chamar para tocar, e eu percebi que, né, no mundo pop, do rock, tinha uma coisa que era muito usada, que era o quê? Os superagudos, certo? Notas que estão acima do Fá, desse Fá aqui. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que desenvolver e comecei a achar interessante, isso era emocionante. As pessoas que tocavam super agudos realmente, nossa, emocionavam com suas frases. Aí aparecia o Gerald Albright, que foi um dos que eu mais ouvia, assim, ouvi durante um bom tempo, com suas interpretações aí de Against All Odds, com a Phil Collins Big Band, e depois tinha um outro, um disco dele mesmo, ao vivo, no qual ele fazia uma interpretação muito bonita, muito virtuosa de Georgia on My Mind, onde realmente ele explorava muito os superagudos. Depois, se você quiser, eu posso até compartilhar aí nos comentários, a gente pode falar sobre essa interpretação em particular. Mas a questão é que eu queria fazer isso também, como todo mundo. E eu tinha a impressão de que eu tinha que tocar muito forte, e enfim, naquela época eu tocava muito forte, como um bom jovem saxofonista, jovem de idade e jovem saxofonisticamente falando, a maturidade musical. A gente acha que tem que tocar tudo muito forte, às vezes, enfim. Às vezes a gente não tem essa maturidade bem desenvolvida. Mas a questão é que, primeiramente, como é que então eu ia fazer para tocar esses superagudos? A primeira coisa que surge é, mas tem as digitações. Qual é o primeiro superagudo que eu aprendi a tocar? Não foi nem o Fá, assim, depois do Fá, eu aprendi o Fá sustenido, né, que eu fazia não com a posição daqui que a gente tem aqui, porque no começo eu não tinha esse saxofone, eu tinha um outro, um Orsi, que não tinha essa chave. Então eu aprendi a fazer, eu tinha um amigo que fazia uma posição assim. A gente aperta esses dois aqui, aliás, esses três com o bis,
né, apertando a chave de oitava, e apertava esses dois mais esse aqui. E dava para fazer ele... Agora tem muito tempo que eu não uso tanto essa posição, e muito menos esse efeito, mas esse foi o primeiro. E o segundo não foi o Sol, foi o Lá. Bom, mas eu aprendi a digitação e queria, porque aí também eu conhecia Paquito de Rivera, que é uma das minhas referências, é um dos saxofonistas que eu realmente admiro muito e tive o prazer e a honra de conhecer pessoalmente. Enfim, gosto muito do trabalho. E ele também domina essa região quase que como ninguém, assim, muito bem, né? E de uma forma muito expressiva. Então, mas eu percebi que as digitações só não bastavam, a gente não conseguia tirar o som, às vezes, perfeito, afinado, com a expressividade. Às vezes tinha que tocar muito forte, né? Você tem que tocar forte para sair essas notas, e não... acabou que eu percebi que não era muito assim. Com o tempo a gente vai estudando, e aí eu lembro que teve um momento, que, numa reunião com outros saxofonistas, né, que eram um pouquinho mais velhos que eu, já tinham mais experiência, a gente até fez um brinde, e o que cada um queria desenvolver no saxofone. Eu falei que eu queria me tornar um especialista em superagudos. Com o tempo acabou que eu consegui dominar e fazer um bom trabalho nesse sentido. Eu consegui aumentar a extensão do meu registro, né, da tessitura do saxofone, para mim. Quando eu fiz o curso de graduação na UFMG, realmente eu me propus a fazer algumas coisas que me levaram a isso. Por exemplo, tocar peças de violino no tom original, né, e na altura mais, se pudesse, na altura mais próxima possível. Ou seja, eu ia ter que tocar muito no registro agudo e superagudo. Aí acabou que eu consegui tocar até uma, duas, três, quatro, até o Dó da quarta oitava. O quarto Dó seria do saxofone. Temos o Dó grave, Dó médio, agudo, superagudo e o outro lá, né? Temos mais um Dó lá em cima. Hoje eu estou com mais dificuldade, a gente não treina, e também algumas condições, algumas palhetas, a palheta tem que dar umas condições de vibração que realmente permitam fazer isso, enfim. Mas hoje o fato é que eu não estou treinando até tão agudo, mas de vez em quando toco até um Sol, né? Lá da quarta oitava, certo? Mas, enfim, o que são esses superagudos? Esses superagudos, como eu disse, são notas acima do Fá agudo do saxofone, porque a gente sabe que o saxofone vai do Si bemol grave até o Fá agudo, e agora nós temos aqui a chave dos saxofones modernos, a chave do Fá sustenido. Beleza, então essa seria a nota mais aguda do saxofone, só que os superagudos são as notas que estão acima disso. Bom, enfim. Como então a gente faz para tirar essas notas? Certamente temos algumas posições, e na internet, se você procurar, existem centenas, dezenas, centenas de tabelas de digitação com variações para os diferentes saxofones e tudo mais. Só que aí eu quero te chamar para uma reflexão, que é o seguinte: qual é o objetivo de tocar superagudos? Certo? No começo a gente começa a tocar os superagudos porque acha interessante, é emocionante tocar essas notas com muito vibrato e bem forte, no meio de um contexto, às vezes, né, cheio de emoção,
da música. Mas a gente tem que pensar que os superagudos não são mais do que notas mais agudas. Então, a maturidade me trouxe o seguinte pensamento: são mais algumas cores, mais algumas notas que eu tenho para trabalhar com o meu instrumento nas minhas melodias, nas minhas improvisações, nas interpretações melódicas, etc. E não simplesmente um recurso para chamar a atenção. Não é uma coisa que eu tenha que usar em benefício, de repente, do ego, de querer aparecer, enfim. Mas sim de trabalhar uma questão expressiva. Temos mais possibilidades. Como se você tem um teclado de 2 ou 3 oitavas, é uma coisa. Se você tem um teclado maior, um piano é outra coisa. Você tem mais possibilidades expressivas aí. Tá certo? E aí, é interessante a gente pensar um pouquinho na história do saxofone e dos saxofonistas que trabalharam isso. Então, nós temos aí que o saxofonista, o pai, digamos, dos superagudos, foi o saxofonista Sigurd M. Rascher, tá? Que era um saxofonista alemão, nasceu em 1907, certo? Para o qual foram compostas assim, muitas peças características icônicas do repertório do saxofone erudito. Aí nós temos o concerto de Glazunov, o concertino da Câmara de Jacquibert, o concerto de Larsson. Todos eles foram compostos para que este senhor tocasse com suas técnicas do saxofone, né? a sua sonoridade e a técnica estendida de tocar os superagudos, certo? Então, Sigurd Rascher. E o que mais esse senhor fez? Esse senhor fez um livro, um método chamado Top Tones for the Saxophone, né? 4 Octave Range, certo? Da qual eu tenho uma cópia aqui da 3ª edição, certo? Existem algumas versões traduzidas, alguém já traduziu isso para o português. Eu tenho uma versão aqui em inglês. Tá? Esse livro, ele foi... A primeira edição, se eu não me engano, é de aproximadamente 1940. 1940 a primeira edição. Essa cópia da 3ª edição, que é de 1977. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês, ler para vocês um pouquinho do que o próprio autor escreve, o prefácio, prefácio do livro. Tá? Eu vou ir traduzindo à medida que eu vou lendo aqui. Então, antes de começar o estudo das notas agudas, diz ele, todo saxofonista tem que ser capaz de comandar e controlar completamente o ataque, a qualidade, vibrato de todas as notas, tá? Dentro do registro normal do saxofone. Ou seja, aquilo que a gente falou, do si bemol até o fá. Certo? Por causa disso, esse livro ele começa com uma série de exercícios de controle, né, da sonoridade, que se espera que eles que eles sejam muito familiares para a maioria dos saxofonistas, tá? E que eles sejam praticados de forma permanente, ou seja, né, de forma diária e durante um longo período. Ou seja, o que o próprio autor nos diz, não adianta a gente querer, né, pegar as posições numa tabela de digitação e sair tocando. Tá? Isso tem uma prova aí, uma nota de rodapé do prefácio da 2ª edição. Ele diz o seguinte: eu tenho publicado, há vários anos atrás, eu tenho publicado na Europa
uma tabela de digitação para o registro superagudo, para o High Register, né, que é esse que a gente está falando, junto com algumas sugestões para seu estudo. The excitement, a efervescência, vamos dizer assim, a vontade entre os profissionais foi muito encorajadora. Mas, em seguida, comecei a receber cartas de reclamações desses profissionais. Esses músicos falavam assim, depois de memorizar as digitações, eles não conseguiam tocar essas notas, nenhuma dessas notas do registro superagudo, apesar de terem memorizado as digitações que funcionavam. Ele foi perguntado num artigo no London Sunday Times, no que o Sigur Rós explicou, né, que essas notas não poderiam ser alcançadas em umas poucas semanas, mas que demorariam anos para serem desenvolvidas. Obviamente, essas digitações são corretas, porque são as mesmas que ele usava, só que mais do que uma tabela de digitação era necessária. Então, assim, profissionais da época, nós estamos falando aí, esse é uma nota de rodapé do prefácio da segunda edição do Top Tones, que é de 1961. Então, o próprio autor, que foi o pai dos superagudos, diz que os profissionais pegaram a tabela de digitação, não conseguiam tocar e mandavam cartas para ele reclamando. Imagina se fosse hoje o WhatsApp tocando o tempo inteiro, dos saxofonistas reclamando, falando, isso não funciona, como é que é? Eles não conseguiam tocar. Só que aí ele falou que isso não é desenvolvido de um dia para o outro e tem uma série de condições. Então, o que nós temos que controlar é a sonoridade, ele mesmo diz isso, tá? E a qualidade do som em todo o registro do saxofone. Bom, e aí eu te pergunto, o que é a qualidade do som? O que é um som de boa qualidade? O que é controlar a sonoridade? Eu já falei isso várias vezes, eu falo sempre para os meus alunos, falei em outros vídeos e vou continuar repetindo. Nós temos que pensar o seguinte, o som, a sonoridade, eu posso gostar mais ou menos de uma sonoridade, enfim, isso é meio subjetivo. Porém, existem algumas coisas que eu posso medir. Certo? Quais são essas coisas que eu posso medir? São os parâmetros do som. Então são os parâmetros do som que eu tenho que controlar, eu tenho que conseguir controlar. Quais são esses parâmetros do som? São a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Certo? Então nós temos que fazer um trabalho de desenvolvimento do controle desses parâmetros dentro da nossa sonoridade para podermos depois trabalhar no registro superagudo ou inclusive melhorar a nossa sonoridade de um modo geral com o saxofone. Ok? Então, uma das coisas que tem influência desculpa, uma das coisas que influencia principalmente na nossa sonoridade, considerando que o saxofone esteja em boas condições, tá, de manutenção, ele esteja regulado, a boquilha esteja em boas condições, a palheta seja boa e esteja em boas condições, né, todo o equipamento, que eu segure ele com uma boa postura, uma das coisas fundamentais é a coluna de ar, o controle e a produção de uma boa coluna de ar para a emissão do som com o saxofone. Segunda coisa é o controle e a consciência de uma boa embocadura, certo? E a gente pode perceber, eu vou te mostrar que você não precisa ficar movimentando a embocadura para tocar as notas da mais grave até a mais aguda. Não precisa. Eu vou te mostrar isso já já, tá bom?
e vou te dizer como é que você tem que fazer. No próprio livro Top Tones, ele começa com os exercícios de notas longas. Então, primeira coisa, notas longas são fundamentais. O problema é que todo mundo fala de notas longas, mas ninguém fala exatamente o que tem que ser feito. Ah, tem que tocar nota longa. Você sabe como é que tem que tocar nota longa? Para quê? Então, primeiro, você tem que estudar notas longas, sim, só que você tem que ter objetivo e método. Então, vai estudar notas longas para quê? O que você vai trabalhar com essas notas longas? No que você vai prestar atenção? Qual é o seu objetivo? Qual é a meta que você tem que atingir ao estudar essas notas longas? Beleza? Então, isso é uma coisa. Aí você faz o trabalho de notas longas. Outra coisa, seguem os exercícios propostos pelo próprio pai dos superagudos, que é o exercício de dinâmica. Então você vai controlar os diferentes níveis de dinâmica do seu instrumento. Conseguir tocar fortíssimo até o pianíssimo e vice-versa. Sem fazer ondulações. A gente tem que conseguir que a passagem de um patamar de dinâmica, de uma terraça de dinâmica para outra, seja realmente o mais reto, o mais linear possível, mais em linha reta, o mais regular possível, e não com variações quando a gente passa de uma nota para outra, de uma terraça de dinâmica para outra, certo? Depois, com tudo isso, a gente tem que conseguir a homogeneidade no tipo de som, no timbre, ao longo de todo o instrumento. Então, eu já falei também que, por exemplo, se você só consegue tocar as notas graves, vamos dizer, do sol para baixo, com subtone, que é aquela coisa aí, e não consegue, né? Se você não consegue tocar com som real e só consegue com subtone, então você o saxofone tem um problema, e imaginando que não seja isso, você tem um problema técnico, uma dificuldade técnica. Então, a gente tem que conseguir que a sonoridade, o nosso timbre, né, que é a característica, a assinatura do som do nosso instrumento e de nós tocando esse instrumento, seja homogênea. Então, que soe ao mesmo instrumento em todo o registro do saxofone. Então, isso é uniformidade do caráter, do tom, né, do nosso som. Certo? Então, tem exercícios para isso. Isso tudo é muito importante. Depois, a gente tem que ter a capacidade de imaginar as notas, imaginar o som, certo? Então, nós temos que conseguir pensar em intervalos. Então, o desenvolvimento da nossa percepção e da nossa memória é muito importante. Okay? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que, por exemplo, conseguir imaginar um intervalo de quarta. Dó, Fá, Fá, Si, bemol, por exemplo, né? E outros intervalos, né? Um intervalo de oitava, de quinta, de quarta, de terça, enfim, todos. A gente conseguir imaginar esses intervalos é uma coisa muito, muito boa, muito útil, tá? Para conseguirmos tocar de maneira correta, afinada e acertar essas notas. Tá? Então, justamente aí, dois dos intervalos que ele trabalha, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, quartas e quintas. Quartas e quintas. Ok? Bom, e tem aí os exercícios pertinentes. E aí, outro intervalo importantíssimo é o de oitava. E por que é importantíssimo o intervalo de oitava? Eu vou te mostrar agora, vou deixar o saxofone um pouquinho aqui. Eu vou te apresentar uma coisa que é fundamental, que é
a série harmônica. O que é a série harmônica? A série harmônica é o seguinte: quando a gente escuta um som, né, existem várias outras frequências que vêm junto, né? Esse som é produzido por uma fonte sonora, e essa fonte sonora emite várias frequências que vão soar juntas e vão dar uma resultante, que é o que a gente vai ouvir. Tá? Basicamente assim. Tá? Tem algumas dessas frequências que têm uma relação harmônica e que dão uma característica dessa nota. Então a gente chama essas frequências de harmônicos. Certo? Essas frequências. E aí nós temos uma série harmônica, que é produzida a partir de uma nota fundamental. Então, por exemplo, se eu tenho o Dó grave, colocando aqui, né? A série harmônica começa aí. Aí, junto com essa nota que é a fundamental, é o primeiro harmônico, vem outra nota que é o segundo harmônico, que é a oitava. Tá? Então temos aí 1, 2. Depois o terceiro harmônico é a quinta acima, né, da oitava. Depois teremos aí a outra oitava, né, mais uma oitava aqui, então vamos até o Dó. Depois teremos aí a terça acima da oitava, né? Então aqui temos 3, 4, 5, né? Aí depois vem a outra quinta, né? Vem o Sol aqui. Sol lá. Aí vamos colocar aqui o Si bemol. Tá? Esse aqui é o... Já estamos... Eu vou colocar aqui, só para quem tem a dificuldade de ler, vou colocar aqui o Si bemol, esse aqui que é o Sol, né? E depois, não é por último, mas nós vamos colocar aqui, ó. Estou colocando com essas linhas todas para você perceber até onde a gente vai. E segue. Tá? Então, mas aí temos 6, 7, 8 harmônicos. Certo? Então aí, quando ajusta aí, nós temos aí 7 harmônicos. E depois segue. Os intervalos depois vão se aproximando e a afinação vai ficando fora do temperamento. Ok? Então, temos aí, ó. Beleza? E isso nós vamos trabalhar aí temos essa possibilidade com a nota Dó, com a nota Si e com a nota Si bemol aqui no saxofone. Né? Com Si e com Si bemol. Então temos aí 8 harmônicos, os 8 primeiros harmônicos que a gente tirou. E aí você pode observar, por exemplo, eu fiz do Si bemol, com o Si bemol grave, usando a série harmônica, eu toquei até um Si bemol superagudo, da terceira oitava. Tá? E eu posso tocar mais.
poderia continuar subindo aí. Tá? Tudo isso eu estou fazendo sem mudar a minha embocadura. Eu estou fazendo com o controle do ar e a forma da garganta e posicionamento da língua. Tá? Então, o que é interessante que a gente estude? Primeira coisa, controle da respiração, produção de uma boa coluna de ar. Então, para tocar os superagudos, Emiliano, o que precisa? Vamos recapitulando até agora. Uma boa postura, um instrumento tem que estar em boas qualidades, em boas condições, né? E a palheta tem que estar em boas condições, a boquilha, tudo tem que estar em boas condições. Então isso eu nem vou falar mais, porque é igual um carro, você para sair para uma corrida, você tem que ter ele em boas condições, senão você vai o quê? Morrer, né? E matar outras pessoas. Graças a Deus, isso aqui não acontece no saxofone, ainda bem que isso não acontece com o saxofone. A gente não vai, a princípio, matar ninguém por tocar mal, mas você tem que ter um instrumento em boas condições. Segundo, tem que desenvolver uma boa coluna de ar, um bom controle dela e da embocadura, né? E terceiro, desenvolvimento do controle de todos os parâmetros do som, o desenvolvimento de uma boa, de uma homogeneidade no registro, né, na tessitura do instrumento antes, e ter a capacidade de imaginar esses intervalos, então desenvolver também a percepção. E aí nós vamos partir para o estudo dos harmônicos. Ah, Emiliano, beleza, então eu vou já estudar os harmônicos. Tocar, né, já que a gente está falando da série harmônica, nós estamos tocando do Dó grave até o Si bemol grave. Você consegue tocar essas notas e controlar todos os parâmetros dessas notas? Se sim, ok, vamos partir para o estudo dos harmônicos. Se não, você tem que trabalhar essas notas primeiro. E isso quer dizer que você tem que conseguir tocar elas pianinho. Não só fortíssimo e pianíssimo, com o som real, não com subtone. Entendeu? Então, primeira coisa, a gente tem que, para tocar a série harmônica, a gente tem que conseguir controlar a sonoridade nessas notas graves. Então, a primeira oitava é fundamental. Por isso que eu insisto tanto com os meus alunos para desenvolvermos, trabalharmos bem a sonoridade da primeira oitava. Por quê? Porque a segunda oitava e as demais são resultado da primeira oitava, que vai nos dar as fundamentais. Vai nos dar o primeiro harmônico da série harmônica para tocarmos, né, a segunda, terceira, quarta, oitava. Tá? O que a gente faz ao pressionar essa chave de oitava é gerar uma condição acústica que omite o primeiro harmônico e valoriza o segundo. Certo? Tanto que eu posso tocar a segunda oitava, né, sem usar essa chave. Sem essa chave. Tá? E já uma coisa mais difícil é tocar as notas da primeira oitava com essa chave, é muito mais difícil. Certo? Então esse também é um exercício de sonoridade bem bacana que a gente pode trabalhar em outro momento. Tá bom? Mas o importante é que você consiga controlar a sonoridade das notas da primeira oitava. E aí você vai depois trabalhar a série harmônica. Como é que você vai sair tocando todos esses harmônicos logo de uma vez? Não! Não vai tentar tocar até aqui de uma vez. Por quê? Porque é muito difícil. Então os primeiros harmônicos que você vai trabalhar são, né, o primeiro com certeza você já domina, é esse que você tem que dominar primeiro para poder tirar o segundo, no terceiro e quiçá até o quarto. Se você conseguir tirar até o quarto, você já vai estar muito bem avançado. Mas você tem que conseguir tocar
isolar esses harmônicos dessa forma. Que você consiga tocar esses 3 harmônicos sem que tenham sujeira sonora, digamos assim, dos outros harmônicos. Então, isolar realmente esses harmônicos. Tá? Aí, depois disso, você vai, né, trabalhar, e aí nós vamos trabalhar, né, com a nota Dó, vamos trabalhar com a nota Si, com a nota Si bemol, e vamos trabalhar também com o Ré, com o Dó sustenido. A gente vai trabalhar com essas notas aí. Só que o Ré, a princípio, é colocado com que a gente só chega, né, até o 3º harmônico. Então, Ré, Ré, Lá, 3º harmônico. Aí depois o Dó sustenido dá para fazer mais um pouco, o Dó dá para fazer essa série harmônica, o Si também, e o Si bemol mais ainda, por uma questão acústica do instrumento. Tá? O que a gente consegue aí é com essas notas mais graves. E aí você vai, tem vários exercícios no Top Tones para fazer isso. Eu mesmo tenho desenvolvido alguns exercícios que passo para os meus alunos e para a gente trabalhar isso, né? E é importante termos a consciência do nosso corpo, por isso é um dos pilares que eu trabalho aí para o desenvolvimento da técnica, é a consciência. Uma das consciências é a consciência corporal, de tudo que está envolvido na produção da sonoridade e do som geral, né, que a gente faz para tocar uma música. Então, se eu tenho que ter o controle da musculatura da garganta, da posição da língua e tal, para gerar as condições ideais para que o ar passe de determinada forma e valorize esses harmônicos. Né? Por exemplo, isso foi tocado só com os harmônicos, né, na posição do Si grave. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode treinar. Certo? E por aí vai, tem uma série de exercícios. Bom, beleza, Emiliano, até aí eu vou passar um tempão. Sim, foi o que o próprio Sigur Rós falou. Né? Não adianta você querer pegar a tabela de digitação e sair tocando. Sim, algumas boquilhas e algumas configurações vão favorecer a emissão dos harmônicos agudos. Isso não é necessariamente bom, porque se você não tem uma sonoridade de qualidade bem desenvolvida, isso é o que? Controle dos parâmetros, essa boquilha vai te atrapalhar. Nesse sentido, você vai ter a ilusão de que você está tocando bem só porque você consegue tocar, tirar uma nota super aguda, mas de repente você não tem nem controle dela. Então, não adianta eu querer fazer... Por exemplo, tem que conseguir fazer. Tocar piano expressivamente. Né? Eu estou agora improvisando algumas linhas para vocês, mas é para justamente mostrar essa ideia. E depois, logicamente, quando a gente já domina e tem as posições, a gente vai fazer os exercícios. Então a gente vai tocar as escalas, todos os exercícios que a gente tem de técnica, né, a gente vai tocar em toda a extensão do instrumento. Logicamente, como nós já trabalhamos muito a parte grave, média do instrumento, os super agudos a gente pode dar uma atenção especial. Então, a gente pode tocar as escalas só nesse registro. O ideal é que você depois comece a tocar, sim,
as escalas em toda a extensão do instrumento, e tudo que você for estudar, você leve para toda a extensão do instrumento. Você pode fazer a transposição e tocar algumas peças oitava acima. Tá? Uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, eu toco na banda Rock Estrela, que é uma banda de rock dos anos 80 e 90, e tem algumas músicas do Lulu Santos que tem solo de sax alto. Só que o repertório todo eu toco com saxofone tenor. Então, para não levar o sax alto e arriscá-lo, às vezes um palco pequeno, e às vezes é desnecessário, o que eu fiz? Eu comecei a tocar esses solos com o tenor. Só que o que acontece? Aí eu tenho que tocar quase tudo no registro agudo e super agudo. Então, tive que treinar e isso acontece. Né? Vocês devem ter visto em algum vídeo no meu perfil do Instagram. Ok? Então, como temos que fazer? Depois que a gente controla a sonoridade, conhece da série harmônica, aí a gente pega uma tabela de digitação sugerida e vai treinando. Então, por exemplo, nós temos aí Dó agudo, beleza, chegou no Fá, Fá sustenido. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço acima do Fá sustenido. Sol, sempre agora usando a chave de oitava, ok? Sol eu aperto, além da chave de oitava, aperto o dedo 1 com o bis, aí o dedo 4, essa chave aqui, que é o TA, e a chave do Fá sustenido agudo. É isso que eu faço para o Sol. O Sol sustenido, lá tem essa posição, que tem uma variação de afinação, bem conhecida das tabelas. O Si bemol eu toco aqui, Si, aí eu aperto a chave do Ré, né, a chave da palma da mão, a primeira das Três Marias, Dó, e aí já é como se fosse a posição do Ré sustenido, mais essa aqui, que é o dedo 3, né, e a chave de oitava, com certeza. Aí temos o Dó, Dó sustenido, eu adiciono essa chave aqui, depois o Ré, adiciono a terceira, então tenho as três aqui da palma da mão, mais a chave de oitava, né, mais o dedo 3 e essa aqui. Né. Ré. Ré sustenido, eu adiciono a do Fá sustenido agudo. E o Mi? Agora o Mi eu faço ele aqui, né, com o dedo 2 e o dedo 5. Enfim, eu acho que até aí, até o Mi, já temos aí uma boa quantidade de superagudos para você estudar, né? Fá, eu faço com o Ré, aqui é o dedo 1 e o bis, mais os dedos 4 e 5. E por aí vai. O Fá sustenido, eu faço ele já com a mesma ideia do Fá, só que sem o dedo 5, só até o dedo 4. E aí nós temos até o Fá sustenido. Então já estendemos mais uma oitava o nosso saxofone, né? Que chegava até o Fá sustenido, agora chega até o outro Fá sustenido. Então a ideia é que você consiga tocar cada uma delas, assim como as notas que estão dentro do registro normal do saxofone, nós temos que estudar das diversas formas, ou seja, notas longas, com dinâmica, tentando obter a homogeneidade,
comparando com as notas das oitavas mais graves, né, e fazendo os estudos de intervalos necessários. Então eu vou te mostrar agora como você não precisa apertar mais a sua embocadura, não precisa movimentar para tocar as notas das diversas oitavas. Vou chegar mais perto aqui. Sinto muito por quem está no Instagram, que não vai conseguir ver por enquanto. Nada de mexer, né? Até tocando pianinho, né? Agora eu vou tocar pro agudo. Viu? Então eu não estou necessariamente apertando mais ou movimentando a embocadura. Existem movimentos na embocadura que sim, vão facilitar a emissão dos harmônicos agudos. Se eu jogo o maxilar para frente, isso deixa o som mais brilhante e permite com que eles apareçam mais facilmente. Só que isso muda o timbre do instrumento. Então assim, eu sugiro que toda a movimentação da embocadura seja conscientemente usada como recurso expressivo e não como uma necessidade básica para a emissão de uma nota. Correto? Que mais? Apertar. Existe também a ideia de que a gente precisa apertar menos para os graves e apertar mais para o agudo. Aí eu vou te fazer uma analogia. Vamos supor que temos duas pessoas, duas pessoas muito fortes, beleza? Então, temos essa aqui que vai apertar essa mão, né? Então, se essa mão aperta muito forte essa outra mão, o que vai acontecer? Vai estrangular, vai machucar, né? Pode até machucar, beleza. Se esta mão aperta essa aqui muito forte, vai machucar essa aqui. Agora, se essa mão aperta muito forte essa aqui, só que essa aqui segura sem apertar, consegue, sem apertar, manter-se, é outra situação. Isso é um exemplo que funciona pessoalmente, né? Eu costumo mostrar isso para os meus alunos. Qual que é a analogia? Essa aqui, vamos supor que é a coluna de ar. Se eu tenho a coluna de ar muito forte e essa aqui é a embocadura não tem a capacidade de resistir a essa coluna de ar, o ar vai escapar e o som não vai ser produzido, pelo menos não da forma correta. Okay? Segundo caso, se a embocadura está muito forte e eu aperto demais, certo? Eu vou fechar a palheta aqui, né, em relação à boquilha, e a coluna de ar não vai passar, então não vai ser produzido o som ou vai ser produzido de maneira inadequada. Terceira situação, se essa mão, que é a coluna de ar, aperta demais, então sopra a coluna de ar muito forte, só que essa mão, sem apertar, ela resiste, tá? Nós teremos condições ótimas, porque a coluna de ar vai estar passando, nesse caso, com força, né, uma boa quantidade, vai ser produzido o som. Tá? E qual que é a diferença aqui? É a diferença entre pressão e tensão. Tá? Nós vamos exercer, não precisamos mudar a pressão sobre o sistema de boquilha e palheta, mas sim o que vai variar, o que pode variar e vai variar, é a tensão labial em relação à nota que a gente está produzindo. Então, nos graves, a gente vai ter uma tensão labial menor. Nos agudos, a tensão labial vai ser um pouco maior, porque aí também a coluna de ar o ar vai passar normalmente mais rápido. Então, a gente vai precisar segurar e dar uma base mais firme para que a palheta consiga vibrar. Então, essa é a minha ideia sobre a questão da embocadura e os diferentes registros.
ok? Não precisa apertar mais, nem menos, tá? Você vai ter que treinar com a mesma embocadura todas as notas. Primeiro da oitava grave, depois da primeira oitava, depois da segunda oitava e depois todos os exercícios que vão te levar a conseguir tocar os superagudos. Então, como você vê, tocar os superagudos não é um bicho de 7 cabeças, mas é o resultado de um processo. Tá? Por quê? Porque não é um registro que está dado assim, a priori no saxofone de maneira original. Assim, ele vem, só que ele vem escondido, digamos assim, né? Como por causa das qualidades, das características do som. Tá? E assim funciona no saxofone. Alguma pergunta? Falei, mostrei e espero que vocês tenham entendido. Se você está aqui no Instagram, manda os coraçõezinhos, manda essa live para outras pessoas, porque realmente teve muita informação aqui. Tá? Eu te sugiro que compartilhe, tem esse aviãozinho aí. Se você está no Facebook me assistindo, também dá os coraçõezinhos, deixe sua pergunta, compartilhe na sua timeline. Tá? E se você está assistindo no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, que aí você vai ter mais coisas. Quero ver agora se tem alguém com alguma dúvida. Estou vendo que tem gente aqui assistindo ao vivo no Facebook e temos gente aqui no Instagram. Pode mandar sua pergunta, eu vou, enquanto isso, compartilhar o link nos comentários aqui do Facebook do grupo de perguntas e respostas, que é um grupo gratuito que eu tenho aí para acessar pelo celular. Então você pode entrar aí e fazer as suas perguntas também. Deixa eu compartilhar aqui. Achando aqui. Enquanto isso, vocês vão me fazendo as perguntas. Ok? Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Aí está o link. Deixa eu ver. Top, aula difícil, hoje eu aprendo. Obrigado, Pierre, Cícero, maravilha. Felipe, Porter, bem-vindo. Bom, quem estiver aí, por favor, pode mandar sua pergunta aqui no Instagram também sobre os superagudos. Hoje é o assunto. Ok? Então, se vocês não tiverem perguntas agora, mas quiserem treinar, vai lá, treina o que eu te falei e depois você me pergunta, ok? Então, por hoje, minha gente, vamos ficando por aqui. Tchau, até a próxima. Obrigado!